Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson. Desde já gostaria de agradecer a sua atenção neste momento. Nós estamos aqui abrindo essa nova podcast que vai falar sobre política, né, e suas ideologias. E a ideia aqui ela foi criada para nos ajudar a entender um pouco sobre política dentro do padrão cristão ou ainda melhor, né, dentro do padrão bíblico, pois muitos padrões que se diz cristão, de pensamento político, se distancia totalmente da Bíblia. Isso para nos ajudar a entender um pouco sobre o assunto e não sermos tão leigos sobre alguns temas dentro da própria Bíblia. E hoje nós queremos definir política e ideologia, o que é política e o que é ideologia. E de uma forma simples, política vem da palavra grega, né, politeísta, ou melhor, politeísmo, né? Poli, de polis, é relativa à policidade, né? O Estado, e no caso a ciência do Estado. Então, a política, ela trabalha sobre as ciências do Estado. É aquela pessoa que se dedica a administrar as funções do Estado e as suas organizações. E a ideologia é um pouco mais preocupante. Então, de uma forma bem simples, né? O político ele vai apenas ver as necessidades do Estado, do povo, e ali ele vai conciliar a melhor forma possível para trabalhar junto ao povo para que todos tenham os mesmos direitos, os mesmos deveres, responsabilidades, e assim a gente possa trabalhar junto. Aí dentro da política existe alguns problemas, chamados de ideologias. A ideologia, segundo a visão bíblica, né, é um tipo de idolatria, ela está relacionada à idolatria. Por quê? Porque toda ideologia ela sempre procura trazer uma visão sua, né, uma visão da própria ideologia sobre o que é pecado, sobre o que é redenção. Ela se apresenta ou demonstra como uma salvadora, um salvador, como se fosse a solução de todos os nossos problemas, tipo um novo Messias, uma nova promessa de mudança. E todos os tipos de ideologia traz esse pensamento, seja ele conservador, liberal, totalitário. Exemplo, né, um tipo de ideologia que melhor se enquadra às nossas realidades, a democracia. A democracia, por exemplo, ela se apresenta como uma redentora, apesar de nós entendermos que a melhor forma de fazer política é através da democracia, a voz que vem do povo e tudo mais, só que a mesma democracia ela elege corruptos, ditadores, pessoas desse porte. Então a democracia em si e só por si ela não vai resolver todos os nossos problemas, ela não é a salvadora da nossa pátria, porque a mesma democracia que pode eleger boas pessoas, ela pode também eleger más pessoas. Então, em si, ela não é a solução dos nossos problemas. Ela ajuda, contribui, mas ela não é a solução. Então, você pensar que a democracia ela vai resolver todos os nossos problemas, não vai. A ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da realidade criada. A ideia dela é elevando-se, né, acima do resto da criação e fazendo essa sobressair sobre ela, sobre a criação, em torno das pessoas, até o ponto das pessoas servir ela, ou seja, as pessoas às vezes ficam servindo um tipo de ideologia, ela tem essa mentalidade. Na era antiga, pra você ter uma ideia, eu não duvido desse pensamento, porque na era antiga, onde que as ideologias eram pregadas, né, foi o local de maior expressões de idolatria, exemplo, na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Então nós vemos ali vários tipos de idolatria, né, tínhamos de ideologias também estoicos, epicureus, aristotélicos e tudo mais. Então a ideologia ela tem esse grande problema. Há uma outra questão também sobre a ideologia que, exemplo, né, a partir do século XVII, XVIII, eles começaram a definir ideologia sobre as ciências da ideia, né? Porém, essa ciência da ideia, ou estudo das ideias, ela é provada ou comprovada ou aprovada através
da experiência. Então, é muito empírica, né, a forma de você diagnosticar as ideologias. Exemplo, aquilo que é bom para uma região, só porque deu certo, necessariamente não quer dizer que vai ser boa para outra região, entendeu? Então, é baseada mais empiricamente, não numa razão bíblica, escriturística da palavra de Deus. E para finalizar aqui, de uma forma bem simples, né, vamos tentar definir política. Ela concentra-se em trabalhar com a sociedade e com as condições da sociedade, considerando os interesses existentes. Exemplo, José do Egito. José do Egito ele foi tipo um vice-governador, um primeiro-ministro, e acho interessante a função dele, que ele trabalhou para o povo. Ele era de uma mentalidade totalmente teocêntrica, né? Que Deus é o centro de tudo e tudo mais, de uma fé totalmente diferente. E ali ele estava trabalhando com um povo caso o povo do Egito, que era idólatra, tinha várias religiões, vários deuses, mas ele conseguiu trabalhar ali e fazer a sua parte. Tanto é que quando ele ajuda o Egito, ele ajudou completamente toda a humanidade que estava padecendo por causa daquela fome de 7 anos. Então nós vemos ali José do Egito sendo realmente um verdadeiro político. Ele não trabalhou por uma ideologia do povo egípcio, né? Ou coisa semelhante. Não, ele trabalhou pela política, procurando interesses existentes para o bem de uma sociedade, de toda a sociedade, das pessoas. A ideologia, não, ela é diferente. Ela não se comunica com as necessidades da sociedade, a não ser da si própria, né? A não ser que haja interesse nela também. E ela tende a controlar tudo: governo, educação, a indústria, a vida doméstica, e até os aspectos privados da sociedade. Então podemos notar que a ideologia ela quer politizar a sociedade, ela quer concentrar todo o poder da sociedade sobre o domínio dela, artes e tudo mais. Então devemos ter muito cuidado, porque às vezes no voto democrático, né? Às vezes nós não estamos votando no político que vai trazer o bem para a sociedade, estamos votando num político ou num politizante cheio de ideologia. Então, o que vai determinar o pensamento dele não é a política de trazer o bem para a sociedade, mas é a sua ideologia. Então, nós temos aí aspectos totalmente diferentes e ruins. Então, para finalizar, a política ela concentra-se em ajudar, né, e cooperar com os interesses das sociedades, independente da religião, independente da forma de pensar das pessoas. E a ideologia ela tenta concentrar o poder do governo sobre a sua forma de governar, sobre o seu jeito de lidar com os problemas, tá bom? Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso, para que a gente não caia nessa idolatria. Como eu falei, existem vários tipos de ideologias que nos ajudam a cooperar com a boa política. Um exemplo dele é a democracia. Porém, ela, por si mesma, ela não consegue resolver todos os nossos problemas. E a gente não pode confiar absolutamente na democracia como uma forma de nos livrar de qualquer tipo de regime totalitário, qualquer tipo de regime que vai destruir a família, destruir esses aspectos da vida comum, da vida privada, da vida doméstica, da educação, das artes ou coisa semelhante. Tá ok? Deus abençoe. Essa é a nossa palavra para você nesse dia.